Olá, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Tem. Se você é a primeira vez aqui, meu nome é Isabela Andrade. E esse canal é para compartilhar estudos, pensamentos, tudo que eu tenho aí com a Bíblia, minha companheira. Bom, o que eu queria dividir com vocês hoje, eu coloquei o tema aí, vocês viram na descrição, eu chamo de colapso. E aí eu queria compartilhar com vocês. Botei aqui o computador aqui para ter uma colinha, porque eu não quero deixar de falar nada da minha reflexão e às vezes no vídeo algumas coisas se perdem. Eu faço uma leitura assim de plano diário, né, de leitura da Bíblia, para terminar, né, com um tempo específico. Aqueles planos de 1 ano, 2 meses, 3 meses, enfim. E aí lendo, desses dias que eu tava lendo, eu fiquei refletindo sobre 2 histórias na Bíblia e eu queria dividir com vocês algumas coisas que eu aprendi com a história, né, e que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Bom, o que me chamou a atenção foi nas 2 passagens que conta de Pedro e de Judas. Porque nas 2 passagens a Bíblia menciona que Satanás entrou em Pedro e que Satanás entrou em Judas. E aí a primeira coisa que eu pensei foi: Jesus, me ajuda, não deixa Satanás entrar em mim, não deixa Satanás entrar em mim. Se a gente for trazer para os dias de hoje, né, vamos dizer assim, Pedro e Judas, eles eram crentes da igreja, discípulos de Jesus, 12 do pastor. Pra quem já foi da visão celular, né? 12 do pastor. Líderes de ministério, porque a Bíblia fala que Judas ele era o tesoureiro, era ele que cuidava das finanças, né, que eles arrecadavam, das ofertas que eles recebiam, né? Pedro era o braço direito de Jesus. Se a gente for ler todo o Novo Testamento, teve lugares que só Pedro foi, junto com mais João, acho que João e Tiago, se eu não me engano. De todos os 12, eles 3 eram que mais andaram com Jesus, mais estiveram próximo, né, a Jesus, enfim. Então eu falei, meu Deus, Satanás conseguiu entrar neles, o que será de mim? E aí eu queria dividir com vocês o que o Espírito Santo foi a minha maior reflexão, o que o Espírito Santo começou a falar comigo. A primeira coisa que eu pensei foi, por que, né, que o diabo entrou neles? E aí o que o Espírito Santo começou a falar comigo, e o que dá legalidade para Satanás entrar é a legalidade. E muitas vezes quando a gente pensa em legalidade, muitas pessoas pensam em pecado, né? Ah, pecou, legalidade, né? E o que o Espírito Santo estava falando comigo é que nem sempre a legalidade ela é diretamente um pecado. E aí a gente vai entender isso com Pedro. Com Judas, de fato, foi um pecado, que é o pecado da ganância. E aí eu vou deixar aqui na tela para não ficar muito longo o vídeo. O texto que mostra acontecendo isso é João 13:2 e João 13:27. E Lucas 22:31. São as 3 passagens que falam de quando o diabo entrou em Pedro e quando o diabo entrou em Judas. E aí, qual era a legalidade de Judas? A legalidade de Judas que a Bíblia fala era a ganância. E aí na Bíblia a gente vê alguns episódios que mostram quanto Judas era ganancioso. Aí eu anotei aqui em João 12:6. Menciona quando uma mulher joga perfume nos pés de Jesus. E aí Judas questiona: nossa, você está gastando esse perfume muito caro para lavar os pés do Senhor, poderia vender aos pobres. E aí em João 12:6, né, o João ele menciona, né, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nele era colocado, né? Mateus 26:15 mostra quando Judas procura um dos sacerdotes e ele pergunta assim: o que me darão se eu entregar a vocês, né? Se eu entregar Jesus a vocês? E aí eles fixaram os olhos em Judas e diz: 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus, né? Que aí é a traição. E é interessante a gente perceber que Judas, ele, o tempo todo, até os discípulos sabiam que ele era ladrão, sabia que ele era ganancioso. Ele traiu Jesus pela ganância, né? Porque o sacerdote talvez respondesse para ele: a gente não vai te dar nada, você vai cumprir algo em prol do seu país, né? Ou para Deus. Mas eles olharam para Judas, talvez até eles perceberam a ganância de Judas. E foi isso que permitiu, foi a legalidade para que Satanás pudesse entrar, né? Porque a Bíblia fala que quando eles estão na Santa Ceia e a Bíblia menciona, né, que Judas que o diabo já tinha entrado, né? Tá no versículo que eu coloquei no texto, na tela, que tá em João 13:27, que diz: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. E aí Judas vai lá e traz Jesus. E qual foi a legalidade de Pedro? Como eu falei, legalidade nem sempre é um pecado.
E aí o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que a legalidade de Pedro foi não a falta de entendimento do propósito de Jesus. Em algumas passagens na Bíblia a gente percebe que Pedro, ele não tinha entendido de fato qual era o propósito de Jesus. Por mais que Jesus já tivesse dito que o propósito era de morrer na cruz, para que havia um plano de salvação. E a gente vê isso nos capítulos de Mateus 16, 22, que Pedro chama Jesus e repreende ele dizendo, nunca, Senhor, isso te acontecerá, né? Jesus anuncia que vai morrer e Pedro tenta repreender Jesus. E essa, pela segunda vez, Satanás entrou em Pedro. Porque Satanás entrou em Pedro só uma vez. Nessa vez, Jesus diz para ele, aparta-te de mim, Satanás, né? E dessa outra, quando Pedro nega. João 13:8 também diz, quando Pedro não deixa Jesus lavar os pés dele, né? E Jesus explica para ele que se ele não deixar, ele não vai ter parte com Jesus. Em João 18:10, Pedro diz, a Bíblia fala que quando Judas trai e os soldados vêm pegar Jesus, Pedro desembainha uma espada, corta a orelha do soldado, quer dizer, Pedro quer tentar impedir que Jesus seja levado. E em João 29 tem uma passagem que afirma isso, que ele diz, eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E aí a minha pergunta que eu fiz pra mim, que eu quero fazer pra você, é qual é a sua legalidade? E aí, como eu falei, pode ser que não seja um pecado, mas talvez qual é a atitude que ainda permite que Satanás ele encontre um espaço para entrar na sua vida? A Bíblia fala que pela ganância de Judas, ele acabou sendo o discípulo que traiu Jesus, né? A gente vai ver que Pedro, ele negou Jesus, e o que fez Pedro negar foi o escândalo, né? Foi o medo. A Bíblia fala que Pedro, ele estava ali seguindo Jesus, vendo Jesus sendo açoitado, vendo Jesus sendo acusado, né, sendo levado para ser crucificado, e Pedro fica tão escandalizado. E aí eu acredito que talvez Pedro entendesse, como alguns teólogos dizem, né, que um dos motivos dos judeus não terem aceitado Jesus como Salvador, como Messias, é porque eles acreditavam que Jesus viria para reinar, politicamente falando, que Jesus viria para salvar Israel de toda opressão que eles sofriam, de todo jugo, que eles eram subjugados a outros reinos mais poderosos, na época de Jesus, a Roma. Então eu acredito que alguns teólogos falam isso, eu acredito também dessa forma. Então quando eles viram que Jesus veio para andar no meio deles, no meio dos pecadores, e que ainda ia morrer, era meio que inaceitável, né? Como pode? Pra gente é meio incoerente, vamos usar essa palavra. Então eu acredito que Pedro ele ficou tão escandalizado ao ver o mestre, o Messias, o rei, porque disso ele não tinha dúvidas de quem era Jesus. Eu acredito que o que Pedro não tinha entendido era o propósito de Jesus. E o escândalo dele foi tão grande ao ver o mestre, o rei, o Messias sendo crucificado, que quando ele foi perguntado, né? Você não é um deles? E a primeira resposta dele foi negar, e ele negou por 3 vezes, né? E aí eu queria entrar numa outra reflexão, né? Eu queria que você refletisse sobre isso, talvez qual é a sua legalidade, que talvez Satanás ainda consegue dominar na tua vida. Às vezes é um pecado, às vezes não é um pecado, mas talvez seja um medo, uma falta de fé, algo que Satanás ele consegue minar. Né, talvez as suas escolhas, talvez as suas decisões. E eu queria falar com vocês sobre o colapso, né, que é o título desse texto, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, que Deus é esse que predestina alguém a uma missão tão difícil quanto era de trair Jesus, né? Algumas pessoas acreditam que por Jesus saber quem seria aquele que iria traí-lo, que foi Pedro, né? Então, por que Deus permitiu uma coisa dessa e Judas, né, escolheu Judas para trair? Eu queria compartilhar com vocês uma pequena reflexão do que eu acho, ok? Posso estar errada, é só uma opinião minha. Vamos falar do natural. Qual era a situação no natural daquele momento, né? Naturalmente falando, sacerdotes e os fariseus eles já queriam prender Jesus, e na Bíblia tem várias passagens falando sobre isso. Por vários momentos que Jesus fez algo que eles não aprovavam, a Bíblia fala que eles tentaram prender Jesus, que eles tentaram pegar Jesus, e em várias passagens diz que Jesus sumiu, que Jesus passou pelo meio da multidão, que Jesus desapareceu. Várias passagens na Bíblia. Então assim, eles queriam prender Jesus e não conseguiam.
Hoje nós sabemos que era porque não tinha chegado o momento, né? Jesus sabia qual era a hora certa, a gente sabe disso também através da leitura da palavra, que chegaria a hora certa que o próprio Jesus iria se entregar sem precisar de guerra, sem precisar de nada. Só que no natural, ninguém sabia desse momento. O que se sabia era, precisamos prendê-lo, porque ele é um falso profeta, era isso que se dizia. E aí começou a caçada, eles queriam prender Jesus. E aí em toda a história, a gente vê Satanás sendo mencionado. Eu, Isabela, e aí como eu falei pra vocês, é a minha opinião, eu acredito que nem o diabo sabia qual era o plano real de Deus, o plano da salvação, né? O propósito final. Então a gente vê na Bíblia, em alguns momentos, ele tentando tirar a credibilidade de Jesus. O deserto é um deles, quando ele tenta Jesus no deserto para fazer com que seja interrompido o que ele vai fazer. Mas eu não acredito que Satanás sabia num contexto inteiro qual era a verdadeira missão de Jesus, a não ser quando Jesus falou abertamente. Mas eu acredito que Satanás ainda não sabia isso totalmente. Como que Deus ia fazer isso? Qual era o plano real do Senhor enviar o filho dele, né, uma parte dele para estar aqui conosco. Então eu acredito que também Satanás tenha achado que matar Jesus fosse bom. E aí no contexto natural, a questão era, Jesus precisava ser pego. Mas todas as tentativas tinham falhado porque Jesus conseguiu, vamos dizer assim, se safar de todas elas. Então era necessário que, isso no natural, tá, gente, que eu tô tentando trazer assim. Então era necessário o quê? Que alguém próximo de Jesus traísse Jesus para que ele fosse entregue, já que todas as vezes que se tentaram fazer, não conseguiram. O diabo, para poder ajudar, para poder concluir talvez esse plano, né, arquitetar esse plano, de achar que talvez seria bom mesmo matar Jesus, ele precisava entrar em alguém. E só daria para entrar em alguém que tivesse com uma legalidade aberta. E eu acredito que dos 12 discípulos, que eram os mais próximos de Jesus, talvez quem tinha a maior legalidade aberta era Judas. Porque, como eu falei no início, a gente vê pela Bíblia que Judas foi ganancioso o tempo todo e que Judas não tinha entendido, não tinha talvez se convertido de verdade a Jesus. E eu vou te dizer pra vocês o porquê que eu acho isso. Eu até escrevi assim, acho que vai ficar melhor eu ler. Agora a questão, Jesus tinha que ser pego, mas todas as tentativas tinham falhado. Era necessário que alguém fosse próximo de Jesus e o fizesse, né? Que fosse próximo de Jesus o fizesse, né? O entregasse. Poderia ter sido qualquer discípulo em que Satanás iria entrar. Só daria para ser naquele que tivesse com uma legalidade aberta. Pedro estava disposto a morrer por Jesus, né? Até então. Mas Judas era o ganancioso e faria tudo por dinheiro. Pronto. Plano perfeito. Jesus avisou a Judas que ele iria trair. Mas Jesus não disse para ele que ele iria se suicidar. E aí esse é o ponto que eu quero tratar, que eu quero falar com vocês. Judas traiu Jesus e todos nós fazemos isso quase todos os dias. Todos os dias talvez nós somos como Judas. Judas foi vencido pelo seu desejo carnal, que era a ganância. E quantas vezes nós já não traímos Jesus? Talvez pelo mesmo motivo de Judas ou por outros, né? Quando cedeu a sua própria carne. Então, quantas vezes você não traímos Jesus como Judas quando cedemos a algum desejo carnal? Quando a gente quebra qualquer princípio bíblico para poder ceder à vontade da nossa carne. O problema maior é que depois que Judas viu a besteira que ele fez, né? Putz, fiz besteira. Eu acredito, e aí é uma outra concepção minha, porque a Bíblia não fala isso, eu acho que Judas não pensou que Jesus iria morrer. Assim como Pedro ele não entendia o plano num total de morrer e ressuscitar, eu acredito que Judas também não entendia isso. Eu acredito que quando Judas entregou Jesus, acho que ele achou que Jesus ia ser interrogado e ia ser solto, porque pela lei não havia crime nenhum contra ele. O próprio Pilatos fala isso. Mas eu acredito que quando Judas vê que Jesus foi acusado e ia ser crucificado, ia morrer, aí é o colapso. Qual o colapso? Eu acredito que Judas ele olha e diz a besteira que ele fez e que uma pessoa vai morrer pelas mãos diretamente dele, né? Porque foi ele que o traiu. Então ele sente que foi diretamente por ele. E aí um homem que pecou praticamente a caminhada inteira com Jesus por causa de dinheiro, agora ele não, o que ele tem em mãos não satisfaz, porque a Bíblia fala que quando ele entrega Jesus, ele recebe 30 moedas de prata, e ele volta aos sacerdotes e tenta devolver as moedas. Então pensa, aquilo que era o bem mais precioso para ele, que era o dinheiro,
agora já não é mais o suficiente diante da tamanha burrada que ele sente que ele fez, né? E aí a Bíblia fala aqui em Mateus 27:5 que Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, ele se enforcou. E Judas não tinha aprendido o que João já tinha aprendido, né? A Bíblia fala que na epístola de 1 João 2:1, João diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu acredito que quando Judas foi tomado pelo remorso de saber que Jesus seria crucificado, ele teve participação direta nisso. Faltava tanto de Jesus dentro dele, mas faltava tanto de Jesus dentro dele, que ele não encontrou outra solução a não ser tirar a própria vida. E aí eu queria te deixar uma pergunta. Quantas pessoas não se suicidam após pecarem? Não só fisicamente falando de tirar a própria vida mesmo, mas espiritualmente falando, né? Quantas pessoas não desistem? Quantas pessoas não recuam? Quantas pessoas não acham que não tem como mais caminhar e se matam espiritualmente como Judas? E esse colapso que Judas viveu, a decisão do suicídio, é a prova de o quanto faltava de Jesus dentro dele. Apesar da legalidade, apesar de o diabo ter entrado e apesar de Judas ter traído, Judas não precisava ter se suicidado. Quando Jesus ressuscitasse, ele poderia ser curado como Pedro foi, do próprio pecado. Mas faltava muito Jesus em Judas para que ele pudesse entender o perdão, para que ele pudesse entender o amor, para que ele pudesse entender quem era Jesus na vida dele. E era isso que eu queria dividir com vocês, do colapso de Judas. E eu quero que você reflita se por muitas vezes quando a gente peca, a falta de Jesus em nós nos faz entrar nesse colapso. E aí eu não estou dizendo para você, então pequei, tá tudo tranquilo. Claro que não, né? Todo pecado tem consequências e as consequências são bem terríveis, muitas vezes. Mas o perdão de Deus sempre vai estar à nossa disposição, então não se suicide. O colapso de Pedro, ele aconteceu na hora que ele negou Jesus. Ele foi avisado que negaria. E a Bíblia fala que quando ele negou a terceira vez, que ele se lembra, o galo canta, ele se lembra da palavra de Jesus, e a Bíblia fala que ele chora amargamente, né? E aí tá em Lucas 22:62, que ele diz: saindo dali chorou amargamente. Mas olha a diferença, o colapso de Pedro, ainda havia Jesus nele, então mesmo após negar, ele chora amargamente, mas ele não se suicida. A Bíblia fala que ele volta, inclusive volta até a pescar, até ele ver Jesus ressuscitado. E aí tem a passagem que a gente conhece, que é quando Jesus pergunta, né? Pedro, tu me amas? Alguns teólogos acreditam que Pedro foi curado exatamente nesse momento. Então eu acredito que apesar de Pedro não entender o propósito real de Jesus, ele sabia quem era Jesus. E tinha de Jesus dentro dele, né? Então, até coloquei aqui, precisamos entender que a nossa carnalidade sempre nos conduzirá para o pecado. E a única maneira de não vivermos uma vida inteira de colapsos, né, em que constantemente você se toma com raiva de você mesmo porque você pecou, é você buscar se conhecer, é você buscar o arrependimento diante de Deus para que o Espírito Santo vença a sua carne. Então, assim, o que o Espírito Santo falava comigo é que tem pessoas que vivem esse mesmo colapso de Judas e de Pedro, talvez a vida inteira, porque é uma vida de quê? Peca, entra em crise, peca, entre crise. Isso quando a pessoa não toma a mesma decisão de Judas, por faltar tanto de Jesus nela, ela se suicidar. Então eu espero que essa palavra possa abençoar a tua vida, que você não ceda aos colapsos e que o Espírito Santo possa te fortalecer na sua caminhada cristã. Amém? Graça e paz.